Oi, pessoal! Na aula de hoje a gente vai trabalhar o filo Equinodermata, que são os animais conhecidos como equinodermos. Esses animais, esse filo, ele é o único que é com todos os animais exclusivamente de ambiente aquático. Existe uma grande variedade, tem ouriço do mar, estrela do mar, pino do mar, tudo isso a gente vai ver na aula de hoje, tá? E algumas características principais desses animais. Vamos lá! Só para retomar a nossa árvore filogenética, a nossa árvore do reino animal com os filos, a gente está nesse filo aqui agora, ó, no filo Equinodermata. Nós já vimos todos esses outros aqui e agora a gente está no penúltimo filo do reino animal. Esses animais, os equinodermos, eles vão ter uma característica nova agora, diferente dos animais que a gente vinha trabalhando nas semanas anteriores, né? Os últimos que a gente viu foram os artrópodes, o filo artrópoda, e agora surge uma nova característica, que é a questão do blastóporo, que é uma estrutura, uma estrutura lá no embrião, formar primeiro o ânus, nesse caso. Aqui nos outros animais, que eram protostômios, que a gente dizia aqui, né, protostômios, os moluscos, os anelídeos e os artrópodes, o blastóporo formava primeiro a boca e depois o ânus. E aqui não, agora nos equinodermos e nos cordados, a gente vai ver que esse blastóporo, essa estrutura, vai formar primeiro o ânus. Por isso que eles são classificados como essa palavrinha aqui, né, deuterostômios, são animais deuterostômios, tá? E aí as demais características eles vão possuir como os outros animais. Então, as estrelas do mar, aqui só para a gente ter uma ideia, elas podem viver em regiões bastante rasas do mar ou em áreas bem profundas, de até 6.000 metros. É uma curiosidade, uma profundidade, né, bem alta. Então, aqui as características, né? Eles são triblásticos, como a gente estava vendo, eles possuem os três tecidos embrionários, endo, meso e ectoderme. Todos são celomados, eles possuem um celoma verdadeiro. Esse celoma verdadeiro é formado pelo tecido mesoderme lá no embrião. Todos são deuterostômios, então o blastóporo vai formar primeiro o ânus. A questão da simetria. Os adultos, todos eles, mesmo a gente não conseguindo observar de forma nítida, todos eles possuem uma simetria radial, ou também chamada de pentarradial. Por que penta? Porque justamente eles vão possuir 5 pontos, 5 extremidades. Então a gente pode dizer que é simetria pentarradial. Só que as larvas, elas possuem uma simetria bilateral. Então vamos só retomar aqui a árvore para a gente ver o que os outros animais eram. Os poríferos, que eram as esponjas, elas não tinham uma simetria definida. Elas podem, o formato delas varia conforme as ondulações da água. Os quinidários, eles daí têm a simetria radial, que a gente chama. Então, a gente pode fazer um corte em vários locais que sempre vai dar duas metades iguais. A gente chama essa simetria de radial. Depois dos quinidários, aqui nos plateumintos e em diante, todos eles possuem a simetria que a gente chama de simetria bilateral. A gente só consegue dividir o corpo desses animais em duas metades iguais bem no meio desses animais. E os equinodermos, a gente pode observar por essa ilustração aqui, a gente não conseguiria dividir eles em duas partes iguais num único local. Então, a gente diz que essa simetria aqui, ela é radial. Só que nos embriões desses animais aqui, a gente vê a simetria bilateral. Lá nas larvas desses animais, aqui no período de desenvolvimento larval, eles vão ter a simetria bilateral. Então, querendo ou não, uma parte da vida deles, eles possuem essa simetria. E depois, aí, adultos, eles têm uma simetria que a gente chama de pentarradial, tá? O esqueleto, eles possuem um esqueleto que a gente diz que é interno, ou endoesqueleto, é assim como o nosso esqueleto, que é também por dentro do nosso corpo. Esse endoesqueleto, no caso deles, é calcário. E algumas espécies aí de esponjas, por exemplo, podem chegar a 10 anos de idade ou até 30 anos de idade. Então, elas vivem bastante tempo. Aqui tem um exemplar, o Patrick Estrela, lá do desenho Bob Esponja, é uma estrela do mar. O nome equinodermos, ele vem de equino, que é espinho, que significa espinho. A maioria deles possui espinhos ou resquícios de espinhos no seu corpo.
Esse é o único filo que é totalmente aquático e totalmente marinho. Todos os animais desse filo vão ser de água marinha, tá? Eles vão passar a vida inteira dentro do mar. Os equinodermos, eles são classificados em 5 classes, que a gente diz. É bem tranquilinho de lembrar, assim, os nomes populares, todo mundo já ouviu falar. Essas 5 classes tem um nome difícil, né, da classe mesmo, mas também não é tão difícil assim. Uma das classes é a classe de crinoides. Essa classe aqui é onde vão estar os lírios do mar, e esse nome lírios do mar é justamente porque ele se assemelha a um lírio. Essas estruturas aqui são bem finas e cheias de pequenos espinhos aqui, e parece uma flor, né? O lírio do mar, ele fica a maior parte da vida dele sustentado em alguma superfície, ou uma pedra, ou um coral, e fica parecendo uma florzinha, por isso o nome lírio do mar. Tá? Os braços são bastante finos e bem ramificados. E também nesses braços tem pequenos cílios, que vão auxiliar também na captura de alimento e tudo isso. A outra classe é a classe dos ofiuroides, e esse nome também vem de piurus, que significa serpentes. Elas são as serpentes do mar, ou estrelas serpentes. Elas vão possuir 5 braços bem longos e finos, e um disco central aqui mais grosso. Eles são carnívoros, mas também podem se alimentar de detritos que estão lá no mar. A outra classe é a classe dos holoturoides, que são animais conhecidos como pepinos do mar. Eles têm essa carinha aqui, também parecida com pepino. Eles têm um corpo alongado, mole e flexível. E eles têm uma região oral, onde vai estar localizada a boca, e uma região anal, onde vai estar, obviamente, localizado o ânus. Outra classe é a classe dos asteroides, que aí vão estar as estrelas do mar. Aster significa estrela. Eles são animais carnívoros e o corpo é dividido sempre em 5 braços, como se fossem 5 braços. Tá? E, por fim, mas não menos importante, a classe dos equinoides. Aí tem os ouriços do mar, que são animais como esse aqui, que possuem espinhos. E as bolachas do mar, que aí não vão ter essas estruturas de espinhos evidentes, tá? Elas têm pequenos espinhos, mas assim, que não causam grandes problemas para quem tocar neles. Eles têm um corpo bastante achatado e por isso que a gente chama eles de bolacha do mar. Algumas características gerais agora, tá? Daí algumas características vão estar só em uma classe, outras características vão estar em algumas classes e outras em todas as classes, tá? Mas são as características gerais do filo. O ouriço do mar, por exemplo, ele vai possuir espinhos e também estruturas conhecidas como pedicelárias. Esses espinhos são o que a gente consegue ver bem evidente, eles são pontudos, eles podem causar acidentes em vários animais, inclusive em humanos. E ao redor desses espinhos também tem essas estruturas conhecidas como pedicelárias. As pedicelárias, elas podem ser simples, elas vão auxiliar na captura de alimento também e contra presas. E também tem pedicelárias com toxinas. Então, ela vai ter uma substância lá no topo dessa pedicelária que vai conter uma substância que pode ser tóxica para alguns predadores. Pequenos animais podem, inclusive, morrer por conta dessa toxina, tá? Para seres humanos não causa grandes problemas. Essas pedicelárias simples, elas vão funcionar como se fosse uma garrinha, tá? Elas têm uma garrinha para auxiliar na captura de corpos que elas precisam. Todos os equinodermos, eles possuem um endoesqueleto que a gente estava falando antes. Esse endoesqueleto, então, ele é interno e ele é formado por ossículos calcários. E uma questão interessante aqui, por exemplo, na estrela do mar, a gente fala em região aboral e região oral. Então, a região oral, a gente lembra de boca, é a região onde a boca está. Geralmente é a região que fica para baixo. Quando a estrela do mar se locomove, é justamente a região que fica em contato com a superfície que ela está passando em cima. E, ao contrário, né, a parte de cima é a região aboral. Lembrem-se sempre desses nomes, né, e de refletir sobre o que os nomes significam. A de negação, boral de boca. Então, é o oposto da boca, o contrário da boca, tá?
Já nos pepinos do mar, o endoesqueleto ele é modificado em pequenas espículas espalhadas pelo revestimento, o que vai deixar esse corpo bastante mole e flexível. Eles conseguem, inclusive, se locomover com maior facilidade, justamente por essa flexibilidade do corpo deles. Os equinodermos adultos, a gente já falou, eles vão ter essa simetria que a gente chama de pentarradiada, também pode ser chamada de radiada, mas as larvas vão ter a estrutura bilateral. Neles, não é possível distinguir uma parte de anterior como a nossa, assim, anterior, quando a gente fala em anterior, a gente fala da cabeça, e a posterior a mais longe da cabeça. A gente não fala esses termos para esses animais. A gente sempre fala em região oral de boca e região abural de contrário da boca. Então aqui a gente tem uma representação também na região aboral, aqui na parte de cima da estrela, e a região oral, que é a parte que fica para baixo, tá? Aí aqui eu vou chamar a atenção de vocês para uma estrutura, que é essa estrutura aqui, o madreporito. Esse madreporito ele vai ficar, então, na superfície aboral da estrela do mar. E ela é importante num sistema, que é esse sistema ambulacrário aqui, ó. Aqui só para vocês verem como é a larva, então a gente consegue dividir a larva em um eixo, em duas partes iguais. E aí eu estava falando sobre essa estrutura, né? A placa madrepórica. Essa placa madrepórica, ela fica na região aboral da estrela do mar e ela é responsável pela captura de água dessa estrutura. E essa captura de água, ela forma um sistema que a gente chama de sistema ambulacrário. E esse sistema é o que dá justamente o que a gente pode dizer que todos os equinodermos adultos possuem ainda, que não visível, não tão visível aos nossos olhos, uma estrutura pentarradial. Por quê? Esse sistema ambulacrário que está na região interna do corpo, né, aqui a gente tem, por exemplo, uma foto que foi retirada como se fosse a capa para a gente conseguir visualizar dentro. Então, dentro, mesmo do pepino do mar, que não parece tão pentarradial, né? A gente olha para ele e não parece que ele é radial. Parece que ele é uma extensão grande e que a gente conseguiria dividir ele em duas partes iguais. Mas não, ele tem uma estrutura interna que é pentarradiado, como todos os outros animais desse filo. Esse sistema ele é responsável pela entrada de água e pela locomoção desses animais. É uma característica que é exclusiva desse filo, tá? Então, como que é? Aqui só para a gente ver essa placa madrepórica que a gente estava falando, né? Que é uma estrutura que está na região aboral da estrela do mar. Aqui na bolacha do mar, ela também é visível, tá aqui, ó, nessa setinha indicando. E aqui no ouriço do mar também essa região é a placa madrepórica. Ela vai então se situar sempre na região aboral, ou seja, ao contrário da região da boca. E ela possui pequenas perfurações, várias na realidade, a gente não consegue nem ver aqui na sua totalidade, que permitem a entrada de água nesse sistema ambulacrário. Aí depois dessa placa madrepórica, a gente tem uma outra estrutura, que aqui é o canal pétreo. Eu estou mostrando aqui com a seta vermelha, tá? Esse canal pétreo ele vai ser responsável por ligar a placa que vai capturar a água do ambiente e ligar essa placa ao sistema ambulacrário. Então, esse canal pétreo ele vai fazer a ligação da placa ao canal circular, que é esse que está aqui em verdinho, ó, o canal circular. Já esse canal circular aqui, que está bem no meio lá da estrela do mar, por exemplo, ele vai ramificar em estruturas que a gente chama de canais laterais. Aqui, então, desculpa, canal radial, que tá esse aqui do meio. E esse canal radial, por sua vez, ele ainda vai se ramificar em canais laterais, que daí são esses que estão partindo aqui, ó, desse do meio, desse radial. E aí a água consegue entrar pela placa e chegar até lá na estrutura, na ponta do braço aqui da estrela, por exemplo. Lá aqui nesse canal lateral, a gente tem aqui essa visão amplificada. Lá no canal lateral, a gente vai ter estruturas que a gente chama de ampola e, por fim, os pés ambulacrários. Esses pés ambulacrários, eles são responsáveis pela locomoção desses animais e eles vão estar para fora do endoesqueleto desse animal. Então, a gente vai conseguir
visualizar externamente esses pés ambulacrários. Vamos ver como que isso funciona. Então, aqui estão esses pés, ó, a gente consegue observar. Bem na ponta desses pés vai ter uma ventosa, que vai também auxiliar nessa locomoção. E aí, uma coisa interessante também, ó, que na região aboral, ou seja, na região ao contrário da boca, a gente não tem esses pés ambulacrários. Esses pés, eles ficam para baixo, para a região oral. Por isso que a gente estava falando, né, que a região da boca geralmente fica em contato com a superfície, porque ele utiliza esses pés para se locomover lá no chão do mar ou no meio dos corais. E aí ele consegue utilizar isso aqui e também, ao mesmo tempo, comer o alimento que está ali naquela superfície. Então, esses pés ambulacrários e as ampolas, elas são estruturas musculares. Elas vão poder se contrair e fazer a distensão. E essa contração dessas ampolas, elas vão acontecer justamente pela entrada de água lá pela placa madrepórica que vai chegar até esses pés ambulacrários, tá? Eles vão se encher de água, eles vão se prender no substrato, aí pode ser rocha, coral, qualquer outra coisa, com essas ventosas. Aí a musculatura dos pés vai se contrair e essas ampolas elas vão sofrer uma distensão, de tal forma que os pés eles vão se soltar do substrato e aí a estrela vai conseguir fazer a locomoção propriamente dita. Nos pepinos do mar é um pouquinho diferente. Esses pés ambulacrários eles vão estar concentrados aqui ao redor da boca desse animal e também em faixas no corpo inteiro deles. Ó, essas faixas aqui são faixas longitudinais que vão possuir esses pés ambulacrários. Esses animais eles se locomovem mais lentamente por meio de contrações do corpo inteiro, já que ele é mole, né? Então essa característica é possível para eles. Para as estrelas do mar já é mais difícil porque o corpo delas é bastante duro, então elas vão precisar daqueles pés ambulacrários para se locomover. Quanto ao sistema nervoso, esses animais eles têm um sistema nervoso que é formado por uma estrutura interna circular, localizada bem próxima da boca, e dessa estrutura partem nervos radiais, então para o corpo inteiro. Quanto à reprodução, eles têm dois sexos separados, então a gente vai ter uma estrela do mar macho e uma estrela do mar fêmea, e a fecundação delas é externa. Então elas vão liberar o gameta na água, lá no mar, e aí esse gameta masculino e feminino se encontram e aí fazem a fecundação. Quanto ao desenvolvimento, essas larvas elas possuem um desenvolvimento que a gente chama de indireto, ou seja, vai ter a presença de uma larva. Vai ocorrer a metamorfose, como a gente viu lá nos artrópodes, na aula passada. Eles vão, após a fecundação, eles ficam um tempo na água, vão se desenvolvendo, essa larva vai crescendo, e aí a partir do momento que essa larva está quase completa, ela toca num substrato, e aí sim ela vai dar origem a um indivíduo adulto, tá? Vai acontecer a metamorfose depois que ela encostar no substrato. Uma característica interessante dos equinodermos é a capacidade de regeneração. Então, eles possuem essa capacidade de regenerar partes perdidas. Como assim? Por exemplo, aqui, né, a gente tem uma representação. Essa estrela do mar ela se partiu em duas partes e aí cada uma dessas partes se regenerou e originou, né, duas estrelas. Só que aqui a gente tem uma característica que é importante ressaltar. Essa regeneração ela não acontece com todas as partes desses animais. Precisa pegar uma parte do meio aqui da região da placa para ela conseguir se regenerar. Então, por exemplo, se essa estrela do mar aqui, ao invés de ter sido feito o corte aqui, o corte tivesse sido feito aqui só numa pontinha de um braço da estrela, essa pontinha aqui ia se perder, não ia acontecer mais nada com ela, e o restante daí sim ia crescer, o restante da perna dessa aqui. Então, a gente só ia ter uma estrela. Para que nasça, né, se formem duas estrelas, eu preciso de uma parte aqui do meio, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente teve uma regeneração muito grande, ela perdeu um dos braços aqui e fez uma regeneração bastante grande. Aqui está no processo, a gente consegue ver que é um tecido um pouquinho mais novo e diferente do que já existia. Mas tudo isso depende dessa parte do meio, tá? Então, só com uma ponta,
a ponta vai se regenerar, mas essa ponta sozinha não consegue dar origem a uma nova estrela, tá? Uma outra coisa bem interessante que acontece lá no grupo dos holotúrios, ou conhecidos como pepinos do mar, é que quando elas se sentem ameaçadas, elas eliminam pelo ânus as vísceras dela. Então, toda a parte interna do sistema digestório sai pelo ânus. Por que isso? Porque ao invés de a presa comer o pepino do mar inteiro, a presa vai acabar comendo só as vísceras. E o pepino do mar, ele consegue regenerar depois a parte interna do seu organismo. Ela consegue fazer a regeneração dessa parte intestinal e consegue sobreviver normalmente. Então, elas fazem isso para sobreviver, tá? Elas jogam as vísceras para fora para uma forma de sobreviver. Bem interessante isso, né? Uma outra característica interessante que os ouriços do mar têm são dentes, chamados de lanterna de Aristóteles. Eles são 5 dentes que vão funcionar justamente para arrancar pedaços de algas, que é o principal tipo de alimento deles, né? Aqui tem uma foto de como que pode ser visto isso por fora, esses 5 dentes. E aqui tem uma representação, ó. Então aqui em verde a gente tem um ouriço claro em corte, aqui em verde estão esses dentes. Na estrela do mar, a boca a gente já falou, está localizada lá na região oral. E essa estrela do mar, ela consegue ser bastante forte. Ela consegue, por exemplo, abrir a concha, né, que é de um bivalve, por exemplo, de uma ostra. Quando ela separa essas duas conchas, ela joga o estômago dela em cima dessa ostra, faz uma parte da digestão ali fora já. E depois que ela faz uma parte da digestão que é externa, ela volta com o estômago para dentro da sua boca. E aí ela termina a digestão lá dentro do organismo dela, a digestão interna dele, tá? Os resíduos de alimentos eles vão ser eliminados depois pelo ânus, né, o que ela não quer, e está localizado na parte de cima, a região laboral. Nos lírios do mar, eles são animais que geralmente vivem fixos a algum substrato, e a região laboral é o lugar justamente que ela fica fixada. O ânus, então, ele vai estar bem do lado da boca na região oral, justamente porque a parte aboral não vai possuir o ânus e vai auxiliar ali nela estar fixada no substrato. Já os ofiuroides, as estrelas serpentes ou serpentes do mar, elas não possuem ânus, então elas fazem toda a parte de digestão pelo mesmo orifício. Elas comem e fazem a excreta pela boca, tá? Com relação a acidentes, os ouriços do mar são bem famosos por causar acidentes em humanos. Eles ficam muitas vezes fixados uma parte do tempo em pedras, e aí os humanos vão lá nessas pedras ou corais e querem andar por cima e aí acabam se espetando com esses espinhos. Quanto à alimentação, alguns deles são utilizados para alimentação, não são muito utilizados para isso, na realidade, principalmente lá na China. Aqui no Brasil também tem gente que acaba comendo, daí principalmente pepino e ouriço do mar. Do ouriço do mar, a parte de os ovários do ouriço do mar, né, que são mais utilizados para alimentação. E pepino, aí tem alguns pepinos que são utilizados também para alimentação humana, tá? E aí eu finalizo a aula deixando um alerta, né? A gente viu que a principal característica dos equinodermos é o sistema aquífero que eles têm dentro, aquele sistema ambulacrário. Então, a água ela precisa estar constantemente passando por esse sistema para ele não falhar. Ela faz toda a parte de respiração, troca de gases, tudo por conta da água que entra naquele orifício da placa e sai pelos pés ambulacrários. Então, deixar a estrela do mar, por exemplo, para fazer uma foto bem bonita, essa foto inclusive, né? Mas deixar ela por muito tempo fora da água pode ocasionar a morte da estrela. Portanto, esse tipo de turismo ele é contraindicado para esses animais, tá? Então, é um pouco de atenção aí, né? Na hora de brincar com as estrelas, não retirar elas da água porque vai acabar matando o animal, tá bom? Até a próxima aula.